14h14. Maravilha, glória a Deus, 14h14, horário de Brasília, mas em Mato Grosso é 13h14. Amados, como a gente havia falado, e vocês também estão aí do outro lado, acompanhando e dizendo, irmã Cida, cantora Cida, cadê ele? Cadê o menino? O cantor Juliano César. A paz do Senhor, tudo bem, meu irmão? A paz do Senhor Jesus, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe. Maravilha, é um prazer enorme estar recebendo você aqui nessa tarde abençoada. Muito obrigada por aceitar o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado e abençoador. Como está o tempo aí, meu irmão, na sua cidade? Rapaz, aqui tá calor demais. Ô, menino, e aqui tá frio. Meu Deus, calor. Aqui para você ter uma ideia, tá com sol e frio, entendeu? O sol e frio. Mas graças a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meu irmão abençoado, você está falando de qual cidade? Eu estou falando diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso, ô glória! Olha, aproveitando, mandando um abraço aí para todo o povo de Mato Grosso, também para os nossos companheiros cantores, Eliette Mota, a Mauri Carneiro, enfim, Elza Dias, todos, em nome de Jesus. Cantor Juliano César, eu sei que nesse momento tá corrido aí para você, então vamos lá. Cantor abençoado, gratidão por ter abraçado aqui o nosso projeto de todo o nosso coração. Muito obrigada. Seja mais uma vez assim bem-vindo aqui na nossa programação, como sempre. Em nome aqui dos nossos queridos ouvintes, dos nossos amigos internautas, YouTubes, cantores, gratidão, gratidão. Agora, menino abençoado, Juliano César, conta para nós como começou essa linda história de amor que o menino Juliano tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Meu Deus. Minha irmã, eu nasci no berço evangélico, né? E eu, desde pequeno, acompanhei o meu pai, que hoje é falecido, né? Acompanhei meu pai na igreja. E ele também era obreiro, né? Diácono da igreja. E mesmo com as impossibilidades dele, né? Que ele era cadeirante, mesmo com as impossibilidades dele, ele fazia a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o meu ministério, eu creio que já começou ali. Vendo o que o meu pai, né? Vendo meu pai sendo um exemplo para mim, tocando nas igrejas de cadeira de roda, ia quilômetros de distância, sem ninguém dar carona para ele, pegava a cadeira de roda e ia cultuar o Senhor. Meu Deus. Então, para mim, o meu ministério já começou ali, sendo um exemplo. Então, eu olhava para o meu pai e eu falava assim, meu Deus, se eu não estiver vivendo meu pai como exemplo para mim, não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém. Então, assim, eu olhava para o meu pai e falava, eu quero ser, eu até falava para ele bastante, falava, pai, eu quero ser um grande homem de Deus como o Senhor. Amém. E ele falava, meu filho, você vai ser ainda mais. Você vai ser ainda mais, Deus vai te usar muito nessa terra, porque aí ele até brincava, né? Você tem as duas pernas boas, eu não. Ele até brincava. Então, o meu ministério, eu creio que começou aí. E dali, eu, vendo meu pai tocar, ele me ensinou a tocar violão, eu já cantava quando eu era pequeno. Então, ele me ensinou a tocar violão, eu comecei a ser curioso para aprender a tocar violão, a tocar guitarra, alguns instrumentos. E ele foi me ensinando e ali começou o ministério, né? Ai, que lindo, menina. Olha aí, o nosso encontro é falando de Jesus, uma história de amor. É ou não é uma história de amor, gente? Ai, meu Deus do céu. Então, cantor Juliano César, o seu papai que hoje já dorme no Senhor, foi um grande guerreiro na obra do Senhor Jesus aqui na terra, não é isso, meu irmão? Isso. Ele foi para mim um exemplo até hoje.
todas as pessoas que me veem passando na rua, com o violão nas costas, fala bem assim, opa, tô vendo, o nome dele era Benedito, né? O povo chamava ele de Bené. Tô vendo o irmão Bené aí. Que bênção, não Então, é isso? é uma maravilha isso. É uma É, maravilha. é um legado, é ser lembrado por alguém que fez algo importante para ser lembrado, que é obedecer o ID de Cristo, não é isso, cantor Juliano César? Com certeza. Com Todos, certeza. todos os homens e todas as mulheres na Terra poderia e pode escrever essa história assim, deixar uma história escrita assim, não é isso? Porque Deus chama todos, não é isso? Com Ai, certeza. Jesus, que bom que seu pai obedeceu. Glória a Deus. E que você hoje também está obedecendo o ID de Cristo. Bem, meu irmão, então você começou então desde pequenininho, adorando a Deus. E aí, como foi que aconteceu mesmo a gravação para que o cantor Juliano César, que você também é compositor, não é isso? Sim. Veio acontecer a gravação de você gravar, chegar até o estúdio. Eu, na minha, na minha adolescência, na minha juventude, eu tentei, como toda criança, né? Como todo jovem, né? Eu tinha muitos sonhos. Tinha muitos sonhos. E eu tentei ser jogador de futebol, tentei. Aí entrei pro Exército Brasileiro, né? Uhum. Mas desde pequenininho, Deus já usava seus profetas, as mulheres de Deus, as irmãs de coque na igreja, para falar que eu seria um grande levita da casa do Senhor, um grande pastor. Então, e aí eu olhava diante daquela situação, mas eu tinha meus sonhos, eu tinha meus projetos, eu tinha minhas coisas que eu queria fazer, meus desejos. E, e aí foi que eu tentei ser jogador de futebol, não deu certo, Deus fechou essa porta. Entrei pro Exército Brasileiro, Deus também fechou a porta. Uhum. E dali, depois que eu saí do Exército Brasileiro em 2023, se não me engano agora, 2023, eu realmente me rendi aos pés do Senhor e falar, pai, agora faz o que o senhor quiser. Agora eu sei que a promessa, já sabia da promessa e tudo, mas eu não estava obedecendo, né? Então, aí eu falei, Senhor, agora pode fazer do seu jeito, da tua maneira, eu já tentei de qualquer jeito, mas eu via que realmente não era, então pode fazer da tua forma. E ali foi fluindo as coisas. Aí o Senhor foi me mostrando cada dia mais quem eu seria se eu de fato obedecesse. E aí tem né, um grande amigo meu que, que hoje ele não está mais nos caminhos do Senhor, mas eu creio que ele vai voltar. Uhum. Que ele gravou na época na gravadora onde eu gravei. E eu fiquei encantado. Falei, meu Deus, eu falei, Uhum. quero gravar aí, né? Fui lá na gravadora com ele, o dia que ele foi gravar. Aí eu falei, já fala pro cara aí que eu canto também. Sim. Pra mim gravar e tal, pra ver quanto que é e tal, pra gravar. E aí ele foi fluindo. Aí passou alguns anos, uns 2, 3 anos, por aí. E aconteceu de a gravadora, né, me procurar. Lembra que faz tempo que você veio aqui e tal, e tal, e tal. Eu lembrei da promessa. Lembrei que o Senhor falou Meu se eu Deus. obedecesse. Eu lembrei que o Senhor falou se eu obedecesse. Que muitas coisas eu tenho que correr atrás, mas a maioria das coisas não chegar na minha mão. Sim. E essa foi uma das coisas. E aí a gravadora chegou até mim, o rapaz chegou até mim, conversou comigo, eu falei, meu Deus, é de Deus isso, vamos gravar e tal. E muitos projetos, né? Tem muitos projetos pela frente aí. E aí foi aonde eu, né, gravei a minha canção de composição mesmo. Uma composição que eu gravei, que eu compus junto com um amigo meu. Essa que eu gravei é Amor. Foi junto com um amigo meu, debaixo de oração, debaixo de madrugada, Glória a Deus. orando, buscando ao Senhor. E eu falei, pai, no momento certo, eu tenho desejo de gravar essa canção. E aí foi onde a gravadora entrou em contato comigo
e falou, vamos gravar? Eu falei, opa, sem perca de tempo. Sério, Sem menino? perca, sem perca de tempo. E aí eu falei, Deus é maravilhoso, por quê? Porque hoje, minha irmã, na nossa geração, né, as Uhum. pessoas, elas costumam, não generalizando, né, mas a maioria, ela costuma olhar pelo status, né, É, pela vida isso social, mesmo. pelo tamanho da igreja, pelo tamanho do ministério, pelo tanto de dinheiro que a pessoa tem, e coisas assim, e assim vai. E eu falei, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir na minha vida, eu sei que o Senhor vai cumprir, porque eu decidi a partir de hoje obedecer. Pode demorar 5 anos, 10 anos, não importa. Eu sei que vai se cumprir. Se eu estiver obedecendo, vai se cumprir. E, e aí e aí eu falava pro Senhor, né? Eu falava, Deus, olha aí, eu morando num bairro que eu tô morando, congregando numa igreja de estrutura humilde, Uhum. que tem poucos membros, poucos irmãos, que não é visto, né? Mas quando a pessoa ela decide seguir ao Senhor, essa não é o nosso intuito. Isso não é o nosso intuito, meu. Mas Uhum. automaticamente Deus nos apresenta para as pessoas. E Uhum. foi assim que aconteceu com a gravadora, assim que Glória a aconteceu Deus. com a rádio aqui, né? Então, automaticamente Deus vai nos apresentando para as pessoas. Então, eu fui vendo, falei, Senhor, uma pessoa tão humilde como eu, uma pessoa tão de baixa estatura assim como eu, né? Então, o Senhor me escolheu, então, de fato mesmo, é o grandão, né, da Galileia que está fazendo Glória a por mim. De Deus. fato, eu não estou fazendo nada. Então, foi assim que surgiu, de eu gravar a canção, né? E assim Deus foi fazendo. Que maravilha, meu irmão, que bênção. Deus tomou a direção. Aliás, você pediu que o Senhor tomasse a direção, não é isso? Você disse, Isso. Senhor, eis-me aqui. E porque o nosso Deus, ele é educado, não é isso, cantor Juliano César? O Senhor, ele bate na porta. E aí, se a gente abrir e falar, Senhor, entra, fique à vontade, tudo acontece. Cantor Juliano César, quanto tempo você ficou servindo o Exército Brasileiro? Eu fiquei servindo o Exército 3 anos. Uhum, Eu entrei como obrigatório sim. e eu aí enganjei e fiquei lá durante 3 anos. Tanto que testemunho é muito, muito marcante, né? Eu fico bastante emocionado porque eu estava no exército, estava tudo certo para mim, para mim seguir carreira, né? É. Porque eu, no entanto, tentei ser jogador de futebol, Uhum. mas como eu não fui jogador de futebol, aí meu físico sempre foi muito bom. Então eu entrei pro exército e tive a oportunidade de virar atleta do exército. Que bênção, não é E isso? tendo a oportunidade de virar atleta do exército, é, eu já estava indo a caminho a caminho de outra cidade, né? Eu ia para outro país, ser atleta do exército e ia morar para lá. Só Uhum. que foi aonde eu falei para a senhora agora que Deus ele fechou a porta. Meu Aos Deus. 45 do segundo tempo, o Senhor falou para mim: não é isso que eu quero para você. E já estava tudo certo. Já É, estava tudo certo, não me seguir caindo no exército. Eu falei, mas Senhor, tá acontecendo aqui. Como que não é o Senhor que está abrindo essa porta para mim? Aí o Senhor me é, fez lembrar. Lembra quando você era pequeno? Lembra a profecia que você recebeu? Lembra quem eu usei para falar contigo? Lembra quando eu falei contigo nas madrugadas? Então, aí dali Deus fechou a porta, já estava tudo certo para mim ir embora da cidade, né, e tal. Mas aí Deus fechou essa porta do exército brasileiro, aí eu tive que sair do exército por conta disso, por conta dessa renúncia, né? uhum. E, de fato, aí as coisas foram fluindo, né, espiritualmente falando. Glória a Deus. Que bênção. Nosso Deus, nossa vida está nas mãos do Senhor e o Senhor sabe o melhor para cada um de nós.
E hoje, o Brasil, as nações, adora a Deus, juntamente com a voz do cantor Juliano César. Essa música é amor. Você tem outras canções gravadas, cantor Juliano? Eu tenho gravada a composição minha, só essa. Mas eu vou gravar mais pra frente mais algumas. Que bênção. A música é Amor. Essa música. Fala um pouquinho mais sobre essa canção. Ela está em todas as plataformas digitais? Isso, ela está no Spotify, né? Sim. E está Uhum. no YouTube também. E aí eu tô fazendo o possível para colocar em mais plataformas, né? Para que alcance mais pessoas e o nome de Jesus venha ser glorificado. Maravilha. Glória a Deus. Meu irmão, sabemos já, nesse bate-papo abençoado, que você tem um testemunho forte, não é isso? É, Deus, ele te levantou para essa linda missão, que é levar a palavra de Deus através das canções. Mas tem algo além do que você já contou aqui para nós, que você não consegue esquecer. Durante o tempo que você esteve ao lado do seu pai também, ali na missão, algo sobrenatural da parte de Deus? Se você tiver, conta para nós. Se você consegue lembrar. Eu lembro de que algo que meu pai sempre falava para mim quando eu era pequeno. Ele me levava nos cultos do lares Sim. para ver ele tocando violão e depois ele me colocava na prova, né? Ele me dava um violão para mim ir tocando, né? Nos cultos dos lares. E ele sempre me falava bem assim, meu filho. Ele sempre me falava, eu nunca, jamais vou esquecer disso, que ele sempre me falava. Ele falava, meu filho, se ninguém fazer, até porque são poucos que vão fazer, faça você, porque Deus espera de você. Meu Deus. Ele sempre falava isso para mim. Ele falava, meu filho, a salvação é individual para cada um. Muitos não vão querer fazer a obra. Mas por muitos não quererem fazer, não é porque muitos não querem fazer que você não vai fazer. Faça a sua parte. Deus ele não precisa de você, mas ele conta com você. Glória a Deus. Então, ali né, a partir daquele momento, eu gravei isso para minha vida, eu levo isso para minha vida. E eu tive uma experiência com Deus por alguns meses atrás, aonde eu estava no bairro. Eu estava na minha igreja no culto de domingo. Essa é uma experiência que por onde eu for, Deus falou para mim para me contar. Eu estava tava tendo culto domingo, acabou o culto, minha esposa, minha mãe fomos lanchar. Uhum. Após isso, voltamos para casa. E eu moro na casa pastoral hoje. E voltando para casa, morando na casa pastoral, falei para minha esposa, falei, meu bem, vou na igreja orar. O Espírito Santo está me incomodando para me orar. Fui orar. Ajoelhei no banco, fui orar, o Espírito Santo falou para mim. E eu falando, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Glória a Deus. Que nada daquilo que eu fiz no passado, que toda a minha desobediência no passado não venha refletir naquilo que eu prego, para que a tua igreja receba tudo aquilo que o Senhor tem. Naquilo que eu prego nas minhas canções, que ao abrir a boca, aquilo que eu fiz no passado não vem me impedir. Porque a partir de agora eu estou obedecendo, estou fazendo a tua vontade, eu sei quanto é difícil, mas eu estou buscando, eu quero, Pai, eu quero. E ali o Espírito Santo falou, você quer? Eu falei, eu quero viver o sobrenatural, sim. O Espírito Santo falou, você quer viver o sobrenatural? Eu falei, eu quero, Pai. O Espírito Santo falou para mim, pois agora você abre o portão da igreja e declara sobre o bairro, sobre o seu bairro, que esse bairro é do Senhor. Meu Deus. E meu bairro é um bairro muito complicado. E aí eu falei, mas isso aí eu acho que é de mim mesmo. Não, mas aí o Espírito Santo falou, você não quer viver o sobrenatural? Pai,
Aí eu desci, abri a porta, fui lá no portão da igreja, fui lá na rua, e isso já era umas 11 horas da noite. E aí o Espírito Santo falou, agora anda pelo bairro. Meu Deus. E eu fui andando pelo bairro. E o Espírito Santo falou, agora anda, só anda. Eu falei, Senhor, onde o Senhor quer me levar? Ele falou, só anda, só anda. E começa a declarar que o bairro é meu, que o bairro pertence a mim. E eu comecei a andar, declarar, e falar e andar, e declarar. E fui andando, minha irmã foi andando 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, fui andando. Chegou num certo local que eu não sabia. Eu sabia, na verdade, de fato, que o bairro onde eu moro tem uns 7 terreiros de macumba, minha irmã. Uhum. Mas eu não sabia aonde é. Mas eu sabia que tinha. E eu fui andando. De repente, minha irmã, aonde eu chego? Meu Deus. Dentro dos 7 terreiros. Dentro dos 7 terreiros. E aí eu falei que Senhor, o Senhor me trouxe aqui, as pernas começaram a tremer, eu falei, misericórdia, Pai, onde o Senhor me trouxe? Ele falou, é aqui, é por isso que esse bairro não flui, é por isso que esse bairro não vai para frente. Agora declara aqui, especificamente aqui, que esse bairro é meu. E eu fui só entrando, minha irmã. Fui só entrando no lugar lá, entrando no lugar, declarando que o bairro era do Senhor, que o bairro era do Senhor. E fui entrando, até que um momento eu olhava para o lado, muitas oferendas, muitas coisas. Aí eu olhei para o lado assim, tinha uma pessoa, né, que o Espírito Santo me falou que era o próprio, né, que começou a me confrontar. E ali o Espírito Santo me tomou, eu olhei para ele e falei bem assim, aqui quem manda é o Senhor que manda nesse bairro, o Senhor que dá a direção para esse bairro. E essa foi uma experiência muito forte. sobrenatural que eu tive com Deus, né? E o incrível é que logo, um pouco antes disso, nesse dia, na verdade, de fato, eu tinha acabado de ser consagrado ao presbitério, né? Junto com a minha esposa, no culto de Santa Ceia. E o Senhor pegou e me deu essa experiência, né? E quando eu lembro assim, eu até me arrepio, porque foi muito forte. Com certeza. Meu irmão, então ali provavelmente era 11 horas, 23 horas, não é isso? Isso. Então, provavelmente você voltou para casa de madrugada, não é isso? No outro dia. Voltei para casa umas 1 hora da manhã, meia-noite, quase 1 hora da manhã, por aí. Exatamente. E aí você voltou tranquilo, não é isso que eu quero dizer? Isso, tranquilo, porque você obedeceu, não é isso, meu irmão? Isso. Eu voltei para casa impactado, chorando, ainda sobre o poder do Espírito Santo, falando em língua, chorando. Cheguei em casa, minha esposa estava deitada, né? Eu avisei ela antes de ir, falei, amor, meu bem, eu vou andar. O Espírito Santo falou para mim andar, eu vou, ela já tinha entendido. E aí cheguei em casa, ela estava deitada, eu cheguei chorando, ela acordou, falou o que foi, aí eu contei a experiência que teve, ela começou a chorar junto comigo. Mas eu cheguei em casa com o coração leve, porque eu obedeci. Eu cheguei com um coração muito leve, de fato, porque eu obedeci. E ali depois o Espírito Santo falou para mim, agora só espera. No meu tempo tudo vai acontecer. Só espera. E aí agora eu continuo fazendo a obra. Sabendo que o Senhor uma hora vai abalar os 4 cantos desse bairro, né, dessa cidade, de Cuiabá. Já está, né, meu irmão? Já está. Já está. É as pessoas que não abrem os olhos, não é isso? Elas veem tudo e elas não querem, não é isso? Mas vamos continuar. Meu irmão abençoado, faz quanto tempo que você foi ungido presbítero? Faz, se eu não me engano, foi ano passado, né? No finalzinho. No finalzinho. Foi no ano passado, no culto de Santa Ceia. A gente fez o último culto de Santa Ceia, né? No domingo.
E aí eu fui consagrado, acho que foi no dia 29 ou dia 30 de dezembro, se eu não me engano. Glória a Deus. Parabéns, meu irmão. Parabéns por essa linda decisão de servir o nosso Deus. Cantor Juliano César. Então, música gravada é amor, não é isso? Isso. Certo. Essa música você gravou aí mesmo na sua cidade, na sua região, ou você teve que se deslocar para outra cidade? Eu gravei aqui mesmo na minha cidade, na gravadora Aba Music. Uhum. Gravei na minha cidade aqui mesmo, aqui perto. Maravilha, ficou um excelente trabalho, parabéns, tá? Parabéns também para toda a equipe, para o produtor, tá bom, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Cantor Juliano César, fala para nós aí um pouquinho, meu irmão, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Meu Deus. Meu coração sobre a volta do Senhor Jesus, há um certo tempo, eu tinha uma outra percepção sobre isso. Uhum. Mas o Senhor foi me moldando meu caráter e eu comecei a ter uma outra percepção, né? Uma das coisas que eu tinha comigo era que eu falava assim, aquilo que Deus tem para cumprir na minha vida, as promessas de ser pregador, de ser cantor, de ser levita, de ser pastor, de ser algo do tipo. Eu falei assim, de fato Deus vai cumprir na minha vida essas promessas. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui criando uma certa maturidade espiritual que eu fui entendendo que isso na minha vida, na vida cristã, se torna algo automático se eu obedecer. Mas a maior promessa que nós podemos ter e a maior promessa que nós devemos esperar é a promessa de estar junto com o nosso Pai. De estar junto com o nosso Pai, né? Com o nosso Deus quando Ele voltar. Então, meu coração, hoje, minha irmã, eu vejo assim, em muitos lugares, onde as pessoas não dão ouvidos à palavra que é pregada, as pessoas que pregam, que falam do amor de Jesus, estão com os ouvidos totalmente tampados, né? Muitas pessoas que de fato você fala de Deus, ela não quer ouvir falar, né? E assim, não tem como você pegar e jogar a Bíblia na cabeça da pessoa. Não tem como você fazer isso. Mas de fato, eu aprendi com o tempo que a gente não pode com quem não quer, com quem decide que não quer, perder tempo, mas sim continuar em oração. Então, aquelas pessoas que decidem com a sua própria boca, com as suas atitudes que não querem o Senhor, eu continuo plantando em oração na vida daquela pessoa que eu tenho certeza que, né, eu posso regar e essa pessoa, quando Jesus voltar, vai comigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que lindo. É a nossa esperança, não é isso, cantor Juliano César? A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus, que todos nós possamos ficarmos firmes na presença do nosso Deus. Meu irmão está quase chegando no final aqui do nosso encontro, do nosso bate-papo, mas não desliga. Fala para nós aí, meu irmão, como a gente faz para encontrar você, para fechar a agenda, tá? Dê os seus contatos aí nas redes sociais, fique à vontade. Meu contato, meu número de celular no momento é 65992380754. Para fechar a agenda comigo, para me convidar para louvar nas igrejas, nesse contato mesmo, que é o meu contato, pode falar diretamente comigo, né? No momento, tá só eu e a minha esposa, ela me ajuda também. E para entrar em contato comigo nesse contato, 992380754. Maravilha. Facebook. Facebook está Juliano César.
Certo. Instagram. E o meu Instagram está @cantorjulianooficial. Certo. Plataforma YouTube. E na plataforma YouTube está Juliano Silva. Juliano Silva. Por que Juliano Silva? Porque Juliano Silva, na verdade, isso aí foi um erro, porque eu até vou mudar. isso, Foi deve. bem na época que eu coloquei, eu não tirei ainda. Tá Porque na você hora. tá falando Juliano César, né? Já passou da hora. Coloca lá Juliano Com César certeza. Oficial. Cantor Com Juliano certeza. César Oficial. Maravilha. Cantor abençoado, como chama a nossa digníssima princesa aí que te acompanha, sua esposa? A minha esposa se chama Karen. Karen, um abraço para você, Karen. Que Deus continue abençoando você. Gratidão, gratidão. Olha, menino, me fale uma coisa aqui, meu filho. Você já imaginava que um dia a sua voz alcançaria o Brasil todo e as nações? Assim, tão rápido? Meu Deus, na verdade, não imaginava não. Na verdade, não imaginava não. Uhum. Porque a gente com o nosso coração humano, né? A gente vê a nossa realidade. E a gente vai assim, falando assim, Senhor, mas será? Mas tá tão difícil, pai. Por um momento até, às vezes até questionava Deus, né? Falava, Senhor, mas tá tão difícil. É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Eu tenho que esperar tanto tempo. Por que não pode ser tão rápido, mais rápido? E a gente com o nosso coração humano, né? Mas o Senhor vai nos lembrando, vai nos fazendo lembrar da promessa, vai nos fazendo lembrar. E cada dia que passa, minha irmã, cada dia que passa é um detalhe que o Senhor vai colocando na nossa vida, um tijolinho que Ele vai colocando a mais. E a gente vai percebendo, e eu vou falando, meu Deus, nisso o Senhor está trabalhando, nisso o Senhor está fazendo. Olha, se eu olhar lá para trás, quem diria que eu gravaria uma canção hoje? Se eu olhasse lá para trás, quem diria que eu ia entrar no estúdio hoje? Se eu olhasse lá para trás, quem diria que eu estava recebendo convite para louvar em outras igrejas? Então, de fato, meu coração antes era um coração muito incrédulo, mas aí eu vou percebendo que o Senhor vai trabalhando nos mínimos detalhes, colocando tijolinho por tijolinho e assim vai. Verdade, meu irmão. Menino abençoado, cantor Juliano César, cantor, compositor, missionário de Cristo. Fique à vontade e fale a mensagem que você quer deixar aqui para todos os nossos queridos ouvintes, que você sente no seu coração, que você não pode deixar de falar. A palavra que eu quero trazer para cada um que está me ouvindo agora, neste momento, o Senhor já tinha falado comigo antes, está lá em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Ou seja, não limitemos o poder de Deus. Ele pode e ele tem total poder para fazer na minha e na sua vida. Ele tem total poder para fazer todas as coisas, porque tudo está no controle das tuas mãos. Tudo está diante do Senhor. Ele que dirige tudo, Ele que rege tudo. Ele que está no controle de todas as coisas. Então, operando o Senhor, quem pode impedir, né? Então, a palavra que eu deixo para todos que estão me ouvindo é Hebreus 13. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se antes nós tínhamos um coração que limitávamos Deus de fazer alguma coisa, não limite mais Deus. Não limite mais o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele não é como nós, que somos limitados em muitas coisas. Ele não é limitado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode fazer. E quando Ele quiser fazer, ninguém pode impedir. Quando Ele quer fazer, ninguém pode parar. Porque tudo está no controle das tuas mãos.
Então, essa é a palavra que eu deixo para cada um que está me ouvindo. Não limite o poder de Deus, porque Ele pode. E Ele, a partir de hoje, eu profetizo que Ele vai fazer na vida de cada um daquilo que está me ouvindo aqui, nesta tarde. Amém. Não limite o poder de Deus. Menino, que mensagem. Glória a Deus. Não limite o poder de Deus. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, viu, meu irmão, poderosamente. Não desliga, porque você vai finalizar orando, nos abençoando. Mas se você quer algo ainda para mandar abraço para alguém, fica à vontade, tá? Amém, amém. Eu quero mandar um abraço para o meu pastor, Gercel Marques, para minha pastora Fabiana, para minha esposa, Karen. Quero mandar um abraço também para minha mãe, Adelir, para minha irmã, Lisiana, né, que sempre me acompanha aí. Essas são as pessoas que sempre estão me acompanhando, sempre estão me ajudando, seja espiritualmente, seja com apoio moral, seja com tudo, elas sempre estão me ajudando. Então, quero mandar um abraço para todas elas aí. Ai, que lindo. Um abraço. Dá um abraço à sua mãe, tá bom? Sua irmã, o pastor, a pastora, sua esposa, para todo o povo lindo aí de Cuiabá, para a congregação, tá bom, meu irmão? Cantor Juliano César, que Deus continue te usando, que você continue sendo esse menino humilde, mas cheio da unção, da graça de Deus, que esse é o diferencial na sua vida. É a graça de Deus, é a unção de Deus que está sobre você. E é por isso que você é um menino abençoado e abençoador na terra. Amém? E que essa linda história de amor continue com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até a volta dele, que nós nos encontremos lá, tá bom? Se não encontrar aqui na terra, não é isso? A gente vai se encontrar lá naquele lindo coral para cantarmos juntos, para adorar o nome do Senhor naquele grande dia, tá bom, meu irmão? Porque essa é a nossa esperança, é a Nova Jerusalém, amém? Amém. Glória a Deus. Fica à vontade, meu irmão, desde já peço a oração, tá? A oração a favor do Augusto, tá bom? O Augusto é um garotinho de 1 ano e pouco, e a medicina diz que ele tem um probleminha sério, mas nós estamos já repreendendo, não é isso, Juliano César? Que ele não tem nada. Em nome de Jesus, tá bom? E desde já eu já peço aí que você leve o nome do Augusto aí para o pastor, para a pastora, para toda a equipe aí da igreja de oração, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. E eu creio na vitória, assim, o Augusto está representando, não é isso, cantor e presbítero, que agora estou falando com o presbítero Juliano César, está representando todos aqueles que nesse momento precisa de um milagre. Nós sabemos que o milagre acontece, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres, amém? Amém, amém. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez na sua presença, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento. Jesus, obrigado, meu Pai, por essa rádio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, nos apresentou para as nações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cumprido, meu Pai, todas as suas promessas nas nossas vidas. Meu Pai, desde já eu quero, meu Pai, apresentar diante do Senhor, meu Pai, nesta oração. Apresentar a Ti, meu Pai, esta rádio, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, cada vez mais, Senhor Jesus, está usando cada um aqui nesta rádio, meu Pai, como canal de bênção, instrumento do Senhor nesta terra, para que eles possam continuar pregoando a Tua palavra, continuar, meu Pai, fazendo o ID, fazendo aquilo que lhe agrada, fazendo a Tua vontade, Senhor. Abençoa a cantora Cida, abençoa a família, abençoa o esposo, abençoa, meu Pai, cada um que está ao teu redor. Também quero, meu Pai, apresentar diante de Ti, Senhor Jesus, o pequenino Augusto, Pai, que o Senhor venha entrar, meu Pai, naquela situação, venha entrar naquele hospital,
mental, Senhor. Os médicos, meu Pai, falam, Senhor Jesus, que não tem jeito, que está com problema, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Acabamos de dizer aqui, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai. Não só Ele, mas também quero apresentar todas as pessoas que estão enfermas, meu Pai, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando, Senhor Jesus, de algo espiritual, de algo material, de algo da parte do Senhor, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ainda não mudou. O Senhor faz, meu Pai, da tua maneira, do teu jeito, meu Pai, da tua forma. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, faça a tua vontade. Nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a cura na vida do Augusto. Nós profetizamos, meu Pai, na vida do Augusto, Senhor Jesus, a cura. Meu Pai, repreende toda opressão maligna, tudo aquilo que não convém do Senhor, tudo aquilo que o diabo tem lançado contra a vida dele, pois eu creio e eu sei que ele tem uma promessa, Pai. Aleluia. Eu creio e eu sei, Senhor Jesus, que ele tem algo muito especial para fazer nesta terra, Senhor. Aleluia. E o Senhor há de cumprir todas as promessas que o Senhor tem na vida dele, meu Pai, e por meio dele, Senhor Jesus. Assim eu oro, te agradeço pela vida dessa irmã, meu Pai, pela vida da mocinha que está aqui, meu Pai conosco. Abençoe, meu Pai, esta rádio, continue prosperando, continue, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade, continue usando, Senhor Jesus, que pessoas venham entrar aqui, meu Pai, com problema mesmo, pessoas venham entrar aqui, Senhor Jesus, passando situações difíceis mesmo, para que o Senhor, meu Pai, através da vida da tua serva, através dessa rádio, resolver todos esses problemas, meu Pai. Usa eles, meu Pai, como canal de bênção e com poder e autoridade nesta terra. Assim nós choramos e profetizamos, Senhor Jesus, a tua vontade nas nossas vidas, na vida de cada um que está ouvindo esta oração. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ô, glória! Que maravilha! Ô, meu irmão, cantor Juliano César, muito obrigada, viu? Gratidão por tudo, que Deus continue te abençoando, viu? E Deus permitir até um próximo encontro em nome de Jesus. Mas agora nós vamos ouvir. É amor, não é isso, meu irmão? É amor. Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sempre amor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Até um próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz. Gratidão. Vamos lá, povo de Deus. É amor com Juliano César.